Olá, estamos de volta no segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Teresópolis nas eleições de 2024. Esse debate é uma realização da TV Diário em parceria com a 13ª Subseção da Ordem dos Advogados de Teresópolis, sendo transmitido aqui da nossa sede da subseção. Prosseguindo na nossa dinâmica, primeiramente gostaria de esclarecer para quem por acaso não assistiu o início da transmissão, nós temos aqui convidados, 4 candidatos a prefeito, foram 5 os candidatos convidados, entretanto um deles, o candidato Mário Tricano, não compareceu, né, o que a gente lamenta, da mesma maneira que a gente lamentou no primeiro bloco, e esse esclarecimento se faz necessário. E mais uma vez, sem querer ser cansativo, gostaria de agradecer aos candidatos presentes, né, pelo prestígio, pela consideração com a 13ª Subseção e pelo comportamento e o nível do debate que está sendo desenvolvido aqui hoje. Muito obrigado. Então, seguindo, antes da gente começar no segundo bloco e apresentar as regras, foram concedidos 2 direitos de resposta em razão dos debates no primeiro bloco. Então, esse direito de resposta vai ser exercido pelo tempo de 1 minuto, que eu peço, por favor, que seja obedecido. O primeiro direito de resposta será concedido ao candidato Leonardo Vasconcelos em razão da menção ao fechamento de escolas no interior. Candidato, 1 minuto. Bem, agradeço em primeiro lugar garantir o direito de resposta. E Leonardo Vasconcelos, enquanto secretário de Educação, nunca fechou escola. O nosso lema é: o único Brasil que o pobre tem é a escola. Nós nunca fechamos escola alguma. Todas aquelas que os órgãos ambientais e de segurança permitiam foram reabertas, foram 9. Nós construímos mais 2 e reformamos para mais de 40. O único caso que existiu sobre escola, e não foi eu que fechei, ela já estava fechada, é a Escola de Providência, que nós conseguimos construir ao longo do tempo, junto com a doutora Anaísa Malhardes, um TAC para que ela fosse reaberta. Esse TAC foi lavrado no ano de 2015, 2 meses depois eu deixei de ser secretário de Educação e a escola, infelizmente, não teve a sua produção e o seu caminho de reabertura, porque o prefeito Mário Tricano, na época, não deu andamento ao TAC e simplesmente o rasgou. Inclusive, a prefeitura está sendo punida hoje por não cumprimento desse diploma legal. Muito obrigado, candidato. Segundo o direito de resposta, foi concedido ao candidato Júlio Rocha em razão de citação por compra de votos. 1 minuto. Nós vivemos um momento na cidade onde a população queria definir entre o menos pior. Essa era a verdade, era o amarelão que não veio aqui e o outro candidato. Então a população ficava naquela dinâmica de ir para a rua para poder votar no menos pior. E o que aconteceu que hoje nós estamos aqui, estamos entrando dentro das casas das pessoas, estamos vendo que a população está envelhecendo, adoecendo, que a cidade ela está doente, está sem saúde. E hoje nós temos uma nova opção. Então, o que aconteceu, que está acontecendo essa debandada, é a debandada das pessoas que acreditam no futuro melhor. É a debandada dos candidatos que não querem o retrocesso. É a debandada das pessoas que não querem mais esse governo que está aí, que com certeza a gente vai governar para as pessoas. Até porque um candidato aqui é um bolsonarista da Shopee, que o mais próximo que chegou do Bolsonaro foi no papelão na sua... Por favor, obrigado. Então, prosseguindo no segundo bloco, nós vamos chamar as regras para esse segundo bloco. Segundo bloco. No segundo bloco será repetida a sistemática do sorteio do primeiro candidato a escolher com quem quer debater, assim como toda a sistemática do primeiro bloco, ainda com sorteio de temas. No segundo bloco, o sorteado no bloco anterior não fará parte do sorteio para iniciar a rodada. Então, nesse segundo bloco, muito parecido com o primeiro, nós vamos sortear, então, o primeiro candidato que fará a resposta, que fará a pergunta. Candidato Júlio Rocha. Então, candidato Júlio Rocha, com quem deseja debater?
Então, vamos agora ao sorteio do tema. Meio ambiente e sustentabilidade. Atenção, vamos zerar o cronômetro. Não está aparecendo aqui, Marquinhos, o tempo no retorno. Isso. 1 minuto. Leonardo, teremos grandes desafios na minha próxima legislatura. Eu já coloco assim porque eu tenho certeza que a população ela vai querer um candidato do bem. Hoje estamos vendo muitos lugares sendo desmatados. Vamos ter também a questão da ET, que vai ser um grande problema para a nossa cidade, que eles querem colocar nos lugares onde eles... E até porque o Vinícius Claus, eles queriam desapropriar agora o Golfe para poder fazer a estação de tratamento lá. Então, nós teremos vários desafios. Somos um município com mais de 70% em APP, área de preservação permanente. O que você pretende fazer para a gente manter a nossa cidade preservada? Pois não. Zerando o cronômetro. 2 minutos. Quando quiser, candidato. Nós temos um programa muito bem esculpido no nosso plano de governo, que é criarmos a Coordenadoria para a Proteção do Meio Ambiente. Mais do que isso, nós queremos fazer o tratamento correto do lixo. Esse lixão do Fischers não pode existir mais. Nós queremos fazer uma concessão, uma PPP, correta e direita, diferente do que esse governo tem tentado fazer há algum tempo, a gente vem combatido, para tratar o lixo. Ele virá da coleta in natura e nós teremos ali uma usina para tratamento do lixo para que ele se torne energia elétrica, trabalhando em conjunto com os catadores e a comunidade no entorno, de maneira que a gente dê destino final ao lixo. Isso é um objetivo nosso e é carro-chefe no meio ambiente, porque Teresópolis esteve nas páginas de jornais quanto à questão do lixo e nós temos a obrigação de solucionar esse problema. Outro ponto da estação de tratamento de esgoto não pode, de forma alguma, ser feita na região do Golfo como eles querem, porque na região do Golfo é o que é mais econômico e mais barato para a água da Imperatriz, mas não é isso. Essa concessão ela tem que ser revista, ela tem que ser perfeitamente reavaliada. Temos que ter uma denúncia dessa concessão e, mais do que tudo, criarmos uma agência municipal reguladora do serviço de água e esgoto. Porque do jeito que eles querem fazer, é como em Petrópolis. Você, há poucos dias atrás, viu uma reportagem que cortaram ali no Rio do Imperador os tubos de tratamento de esgoto e eles ainda eram 0 quilômetro. O que eles querem fazer é isso. Nós temos que criar uma agência reguladora, combater essa empresa Águas da Imperatriz para que, em primeiro lugar, ela volte a servir água às comunidades. Volto a dizer e falo com os nossos amigos telespectadores. Hoje eles estão cobrando caro e, nesse momento, os bairros mais altos da cidade estão sem água. Meio ambiente é isso, é servir água, é tratar esgoto com qualidade, mas não fazendo onde eles querem, cuidarmos do lixo e, mais do que tudo, preservarmos os nossos mananciais e matas ciliares. Obrigado, candidato. Vamos zerar o cronômetro. 1 minuto. Eu falo com muita propriedade que o luxo vem do lixo. Essa é a maior verdade. Nós temos que fortalecer as nossas cooperativas de catadores, porque fortalecendo a gente vai economizar muito. Hoje nós pagamos um translado absurdo. E isso nós precisamos realmente ter nossa empresa, nossa usina aqui, para poder fazer a reciclagem do nosso lixo e fazer também o destino final. O que acontece hoje em relação a essa questão da água da Imperatriz, que nós realmente temos que ver esse contrato, porque o contrato foi muito direcionado. Onde a gente dá um prazo de 10 anos para poder fazer o tratamento de esgoto, e depois amplia por mais 20 anos. Então, não tem uma data certa para a gente começar realmente a tratar do esgoto da nossa cidade. Então, a gente vai ter que ir firme. Pois não, candidato. Agradeço a atenção ao tempo. Então, encerramos a primeira rodada. Vamos passar a segunda rodada na mesma dinâmica. O candidato que foi perguntado, o candidato Leonardo Vasconcelos, escolhe com quem... Ah, sim, a tréplica. Evidente, desculpa. A tréplica. 1 minuto.
Eu, enquanto presidente da Câmara, contra a da Imperatriz, consegui, através da Câmara e do Tribunal de Justiça, barrar essa concessão por 3 vezes. Só que eles são perniciosos, eles se utilizaram de força, se utilizaram de manobra e, na 4ª vez, conseguiram eliminar. Mas nós conseguimos 3 vezes suspender esse contrato, porque entendíamos que água é bem público, que a água não poderia ser vendida, porque a água sendo vendida, o município perde toda a sua autonomia. E mais do que isso, venderam pela bagatela de 300 milhões de reais, dinheiro esse que eles diziam que era muito, que resolveria o problema da cidade, e hoje, pelo contrário, o dinheiro está indo embora. Eles não prestam conta. Hospitais sem remédio, salas de aula sem professor, alunos sem escola e, mais do que tudo, precatórios corroendo o erário e a prefeitura municipal. Esse dinheiro só serviu para uma coisa: trazer a desgraça do povo e a locupletação do governo Vinícius Claus. Obrigado, candidato. Então, encerramos agora sim, a primeira rodada do segundo bloco. E, seguindo a nossa dinâmica, o candidato que foi perguntado, Leonardo Vasconcelos, escolhe com quem quer debater. Alex Castelar. Então, ó, candidato Alex, vamos sortear o tema. E o tema é segurança pública. Então, vamos lá, começando, zerando. 1 minuto, candidato. Candidato Alex, o que o município pode fazer para colaborar com o Estado na questão da segurança pública? Essa é uma pergunta bem textual e rápida para que você possa dissertar. Encerrou? Vamos lá, zerando o cronômetro. Candidato Alex. São 2 minutos. Marquinhos, por favor. Está dando 1 minuto só, né? Agora sim, 2 minutos. Olha, a segurança pública é um dos ativos mais importantes para a cidade de Teresópolis. Nós temos, durante muito tempo, um índice muito positivo em relação à segurança pública. E isso se deve ao trabalho do 30º Batalhão, ao trabalho do 7º CPA e também ao trabalho da Guarda Municipal. E esse ativo nós temos que preservá-lo e lutar para que a gente realmente não chegue às condições que Angra dos Reis chegou, que Cabo Frio chegou, ou seja, outras cidades turísticas como Teresópolis, que acabaram criando grande índice de violência. Nós estamos há muito tempo, né, no projeto, no governo do Estado, e nós vamos trabalhar aqui no município também, para trazer e colocar o nosso centro de controle e comando. Esse centro de controle e comando, ele é importante para que você possa, dentro de uma cidade organizada, ter sentado a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Defesa Civil, os agentes de segurança e de proteção social, para que a gente possa efetivamente controlar essa questão. A outra questão que é muito importante de segurança pública é dizer o seguinte: não há segurança pública sem educação. Então, nós precisamos trabalhar para que a nossa juventude deixe de cada dia mais de evadir a escola. Nós temos 51% de jovens entre 15 e 17 anos de idade que estão fora da escola ou não estão trabalhando. Então, é fundamental, porque segurança pública é um complemento das ações sociais, educacionais e, obviamente, geração de trabalho e renda. É fundamental que a gente gere trabalho e renda. O candidato Fujão, que não veio aqui hoje, fechou a Spabra, fechou a Sudantex, fechou a Mil Suíça, fechou um conjunto de empresas. E, obviamente, que o desemprego, a questão da educação e, obviamente, você não ter um controle efetivo sobre a segurança pública, a inteligência empregada na segurança pública, gera problemas muito graves. Nós estamos vendo agora muitos garotos sendo envolvidos com tráfico de drogas e, para combater isso, é fundamental que a gente possa efetivamente trabalhar na inteligência, na educação e no emprego e renda. Não, candidato. Agora, para a réplica, 1 minuto. Quando quiser. Nossos amigos telespectadores, nós temos para isso um pensamento muito forte. Primeiro, implantarmos o programa Servidão Cidadã. Todas as comunidades que têm servidão, e 50% do nosso povo vive em servidão, nós iremos implantar um trabalho de colocação de iluminação pública, corrimão, calçamento, esgotamento sanitário, para dar condições do ir e vir a essas comunidades e para que o poder público chegue, ele adentre nesses lugares. Queremos também fazer um trabalho do serviço de monitoramento, de detecção facial, de integração das forças de segurança com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, de maneira que a gente consiga saber quem entrou e quem vem a sair da cidade.
O que nós precisamos mesmo é a presença do poder público nas servidões, no centro de monitoramento, na implantação do nosso querido Mais Educação. Voltaremos com ele, 2 horas de jornada estendida na escola, deixamos 47 escolas implantadas e, com certeza, iremos universalizar esse programa assim que chegarmos à prefeitura. Isso também é contribuir com a segurança pública. Obrigado, candidato. Agora, tréplica, 1 minuto. A única coisa que eu lamento nessa história toda é que a Câmara de Vereadores, sob a sua liderança, não tenha aprovado o remanejamento financeiro para que houvesse, de fato, o Centro de Controle e Comando em Teresópolis. Hoje, o Centro de Controle e Comando em Teresópolis não está sendo implantado exatamente por conta do remanejamento financeiro que foi negado pela Câmara de Vereadores. Foi provocada também a Câmara de Vereadores, através do Conselho de Segurança, a implantação do Fundo de Segurança Pública, o Fundo Municipal de Segurança Pública, que hoje poderia estar recebendo recursos do governo federal, recursos de muitas ações judiciais, para que a gente pudesse também ajudar, por exemplo, a equipar a nossa Guarda Municipal, dando mais dignidade aos guardas municipais e colocando mais recursos. Isso também foi negado pela Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores, ao longo desse período todo, negou, sob a sua liderança, uma série de projetos que prejudicaram Teresópolis, em especial na segurança pública. É importante que a gente diga o seguinte, não adianta só eleger prefeito. Se você também não eleger vereador que tenha compromisso com Teresópolis, a cidade vai ficar na situação que está hoje. Uma guerra entre poder executivo e legislativo. Obrigado, candidato. Então, encerrando essa rodada, vamos passar à rodada seguinte. E, seguindo a nossa dinâmica, o candidato Alex vai debater com o candidato Bake. Vamos sortear o tema. Urbanismo e áreas de risco. Então, vamos dar início. 1 minuto. Candidato, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através do nosso governador Cláudio Castro, retomou uma série de obras em Teresópolis relacionadas às tragédias ainda de 2011. Algumas encostas que foram retomadas, as obras que estão lá hoje no Espanhol e também nos Feus, e a gente precisa de verdade encarar esse desafio, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas só falam sobre a questão de encosta, sobre a questão de área de risco, sobre a questão de urbanismo, quando acontece um problema. Eu estou dividindo aqui a pergunta porque ela é mais extensa. Então, diretamente ao senhor, o que o senhor pretende fazer, se prefeito for, com relação à contenção e área de risco? Concluiu, atenção. Vamos zerar o cronômetro. Candidato Bake. São 2 minutos, não? São 2 minutos, Marquinhos. Vamos zerar. Isso, 2 minutos. Boa pergunta, candidato Alex. De fato, nós temos quase 50 comunidades em nossa cidade, né, e muitas dessas em áreas de risco parcial ou total. E eu acredito que para a solução disso é uma situação que até hoje não foi feita. É a discussão do plano diretor, que está engavetado na Câmara de Vereadores, que acredito que o candidato Leonardo Vasconcelos saiba perfeitamente disso, do que a gente esteja falando, desde 2006. E o plano diretor é o plano que vai apontar para onde o nosso município pode crescer. Iremos inserir, sim, as comunidades, as periferias, o nosso interior, na construção desse plano. Iremos levar, sim, ao conhecimento de cada cidadão de nossa cidade o que é o plano diretor, do que nada melhor, candidato. Acredito que você vai convir comigo. Aquela pessoa que usufrui dessa cidade poder apontar para onde que ela quer que essa cidade cresça. Temos que pensar também em construir casas, moradias dignas para essas pessoas que moram em áreas de risco, para poder estar preservando vidas. Temos que fazer, sim, demolir as casas que já foram condenadas e até hoje, dentro das nossas comunidades, estão servindo para práticas de crimes. É derrubar essas casas e arborizar essas áreas. Temos cerca de 380 pessoas. Você, morador da comunidade do Rosário, você que teve a sua casa manchada pela tinta vermelha, que corre o risco de perder a sua casa e, contudo, ter uma miséria de um aluguel social de R$500, que desde 2011 é esse mesmo valor. Iremos pensar na cidade como um todo. Obrigado, candidato. Candidato Alex, 1 minuto. Quando quiser.
O senhor colocou uma coisa muito importante. Nós estamos há muitos anos sem ter um plano diretor em Teresópolis. E isso se deve à inoperância do presidente da Câmara de Vereadores, que não fez com que as comissões fossem à frente, não fez audiência pública e não colocou para votar o plano diretor. Além disso, sem o plano diretor não foi possível também ter um plano de mobilidade urbana, o que hoje dificulta enormemente a cidade de Teresópolis. Então, o senhor tem toda a razão quando o senhor coloca que esse é um problema sério, que tem que ser encarado, e a gente percebe o quanto o legislativo faltou a Teresópolis, o quanto o interesse público faltou a Teresópolis. O que acontece hoje é o desordenamento urbano dessa cidade. Construções em muitos lugares que não deveriam ser construídas, um problema grave de mobilidade urbana, o problema da gente não ter um plano hoje exatamente para fazer habitação social e popular, e nesse momento, quem está socorrendo o município é o governo do Estado, em especial na Fazenda Hermitage, construindo mais 500 unidades. Eu tenho o direito e orgulho de dizer que eu sou, sim, assessor do governador do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. Agora, Bacon, 1 minuto para a tréplica. Candidato, essa parte da construção das 500 moradias no condomínio Hermitage eu desconheço, tá? Provavelmente essa Hermitage deve ser lá no País de Nárnia. Mas temos sim que falar de fato de moradia. Mas não é se espelhando no governador do Estado que prometeu abrir um centro de saúde para mulher e até hoje, depois de 2 anos, ainda está fechado, só atendendo o mato. Nós temos que pensar na população como um todo. E para isso nós estamos nos colocando, mesmo sendo um cidadão preto, de comunidade, da periferia, essa periferia que tanto sofre, estamos aqui para trazer a verdade para os nossos cidadãos das comunidades, para o nosso cidadão do interior, que até hoje tem sido abandonado, principalmente por esse governo, que teve alinhamento durante 4 anos com o governo estadual e federal, pouco fez ou nada fez. Mas agora, no governo do PT, ele sempre está recorrendo ao governo federal para poder estar pedindo ajuda. Obrigado, candidato. Tempo. Muito obrigado. Encerramos nossa terceira rodada. Vamos passar a quarta rodada, seguindo a mesma dinâmica. O candidato Beixan fará a pergunta para o candidato Júlio Rocha. Sorteando o tema. Saúde. Saúde. Vamos lá. 1 minuto, candidato Beixan, para a sua pergunta. Saúde já havia saído? Não. Não. Candidato Júlio Rocha, mais uma vez um prazer estar na sua presença aqui. Quero fazer uma perguntinha para o senhor. O dedo de Deus é de Iguape ou de Teresópolis? Mas não é essa a pergunta não, tá bom? A gente vê uma precariedade no nosso sistema de saúde, no qual inúmeras pessoas, principalmente as que têm menos recurso, têm que sair do nosso município, muitas das vezes, tardiamente, para poder perder a vida em outro município. Isso daí aponta para a construção de um hospital público em nosso município. Acredito sim que nós não devemos estar continuamente inflando os bolsos das nossas instituições privadas. Vimos o quanto os hospitais pequenos, privados, se tornaram grandes. Qual seria a proposta para o candidato para poder estar resolvendo esse problema tão grave da nossa saúde? Calma, vamos lá. 2 minutos. Quando quiser, candidato. Beixan, imediatamente nós temos que zerar essas filas. Tem pacientes oncológicos que estão morrendo, estão há mais de 2 anos, precisando de uma colonoscopia. O hospital municipal nós temos que fazer. Temos mais de 180 mil habitantes nessa nossa linda cidade e não temos o hospital municipal. Mas o problema está na raiz. O problema está na atenção básica. Te garanto que hoje, se nós tivéssemos um hospital pronto, estaria lotado da mesma forma, porque a gente é recheado de puxadinhos. Eu gosto de fazer um recorte, mostrar a Quinta Lebrão, que é um local que corresponde a praticamente 10% da nossa população. Se você fizer um recorte ali da Quinta Lebrão com a Fonte Santa, deve ter entre 15 e 20 mil pessoas ali. Temos um postinho de saúde que não mede uma glicose, não faz um exame de sangue, na beira de uma vala, totalmente insalubre. Nós não temos uma área de lazer, igual eu falei, nós não temos uma creche, nós não temos o básico. O básico. Eu falo que lá na Quinta Lebrão vai ser o primeiro local onde eu vou fazer uma clínica da família, uma clínica de saúde, uma clínica com mais de 1.000 metros quadrados,
que a gente vai tratar realmente das pessoas. A gente vai andando dentro da comunidade, Beck, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão adoecendo e as pessoas estão morrendo. Tem que deixar de fazer a prefeitura de balcão de negócio e começar a cuidar das pessoas. A minha diferença para todo mundo, para todos os outros candidatos, é que realmente eu tenho empatia. E empatia é a gente se colocar no lugar do outro, ir lá resolver o problema e voltar para o nosso lugar. Eu falo, Beck, eu tenho certeza que eu vou fazer em 4 anos que esses caras não fizeram em 40. Eu vou ensinar esses caras a trabalhar. O amarelão aqui nunca mais vai pensar em ser candidato. Obrigado, candidato. Agora, 1 minuto para a réplica, quando quiser. Candidato, eu fico muito satisfeito em ouvir o senhor falar continuamente da Quinta Lebrão, mas eu havia perguntado para o senhor qual era o espaço que seria construído esse hospital. O senhor falou que uma pessoa lhe disse que preferia um fut7 e um posto de saúde do que... Mas aí o senhor falou de uma pessoa numa comunidade que tem 14 mil habitantes. Mas, de fato, nós temos que pensar, sim, na saúde, em cuidar das pessoas, do cidadão teresopolitano. Mas a pergunta que eu fiz para o senhor, eu vejo a empatia que o senhor tem, não só pelo povo teresopolitano, como pelo cidadão de Iguapi. Tanto é que, em 2022, o senhor se declarou cidadão de Iguapi, concorreu como o candidato a deputado mais votado pelo município de Iguapi, e agora o senhor se declarou cidadão teresopolitano. O senhor morreu em Iguapi e nasceu em Teresópolis, ou morreu em Teresópolis e nasceu em Iguapi? Pois não, candidato, vamos marcar o tempo. Pois não. Eu nasci em Teresópolis e houve um erro de digitação lá na hora das pessoas colocarem, que não é a gente que faz a inscrição, mas isso daí, cara, o que menos importa é de onde você saiu do ventre da tua mãe. Eu falo que eu escolhi estar em Teresópolis e eu vou fazer por essa cidade. Há mais de 10 anos, Beck, eu faço uma pergunta para refletir. Qual equipamento de saúde foi construído nos últimos 20 anos que mudou a vida da população? Passamos aqui, ó. Eu falo, o amarelão que não veio fez parte disso, agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai fazer tudo aquilo que ele não fez em 20 anos. O outro cara teve a oportunidade, que foi o mentor intelectual do governo mais corrupto, que eu também não vou citar o nome para não dar direito de resposta, também. A verdade é a seguinte, nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos cuidar de quem cuida. Nós vamos cuidar de toda a saúde, inclusive das nossas pessoas com deficiência, que são esquecidas à margem da sociedade. Muito obrigado. Então, essa foi a 4ª rodada, encerramos o nosso 2º bloco. Mais uma vez, eu parabenizo os candidatos pela postura, agradeço pela consideração e demonstrando que a gente pode fazer um debate de alto nível, de excelência. E, na volta, vou anunciar para vocês a enorme quantidade de pessoas que estão assistindo a gente. Então, nós vamos para um breve intervalo, lembrando que esse debate, realizado pela 13ª subseção, em conjunto com a TV Diário, também está sendo transmitido pela Rádio Teresópolis. Já voltamos.